Eu escutei uma vez um grande político e empresário falar, não lembro o nome de quem que era, mas a menção dele que a vida pública, por maior que seja um salário de um... o salário ou a colaboração que um ente público, seja vereador, prefeito, deputado, recebe, ela não é o suficiente para um empresário, que o empresário, no particular, consegue ganhar muito mais. Por que, Cardoso, no seu ponto de vista, essa opinião e o que lhe faz, dessa forma, então, sendo você empresário, dedicar à vida pública tanto tempo da sua vida? Na verdade é o seguinte, eu só surgi para a vida pública em função da situação, né? Eu, desde muito pequeno, com 7 anos, quando comecei a ir para a escola, eu passei a ter gosto pela política, né? Ali na nossa região, até aquela época, não se falava política. Meu pai era uma pessoa que não tinha o hábito de falar política. Minha mãe faleceu e não consegui descobrir a preferência política e nem de futebol, que a minha mãe ela tinha sempre um coração assim muito generoso, então ela procurava, como ela sabia que tinha ali a nossa vizinhança, cada um tinha uma preferência política, os parentes dela também tinham as suas preferências, os filhos no futebol nós também tínhamos cada um a sua preferência, nós tínhamos a maioria pessoas do Internacional, mas tinha um irmão que era do Grêmio. E aí, então, a minha mãe sempre ficava assim, tentando ser neutra em relação a isso. Porém, eu tive vontade de fazer política, de receber propaganda dos políticos naquela época, que era muito diferente a política. As pessoas, para você receber assim no interior, um candidato era um motivo de muita alegria, era uma festa para a família do interior, porque os candidatos às vezes passavam uma eleição, tinha casos assim que não recebia a visita de nenhum candidato. Então nós recebemos a visita desses candidatos e deixaram umas propagandas. Eu pedi para o meu pai para colocar aquelas propagandas, né? E aí o meu pai permitiu, né, que era uma coisa muito difícil, né, também ninguém tinha o hábito de colar uma propaganda assim numa casa, eram poucas pessoas, e a minha mãe não se posicionou. E aí na época já ainda menino, eu dizia, olha, a única forma de acontecerem as transformações, a inclusão da pobreza, as oportunidades, será através da política. Eu digo, então eu pretendo, se conseguir êxito, me dedicar à política. Porém, eu quero aqui aproveitar a oportunidade para dizer que, sem nenhuma dúvida, a grande possibilidade de posicionamento econômico favorável, de sucesso econômico, não está na política. Ele está exatamente no trabalho, no empreender, na área empresarial. Então, as pessoas que têm atividade empresarial e que eventualmente se colocam à disposição para fazerem a política, a meu ver, e eu queria aproveitar o momento aqui para dizer que a comunidade precisa ter um olhar diferente em relação às pessoas que fazem isso, porque o que acontece? A comunidade vai ter a oportunidade, quando optar por alguém que tem experiência administrativa, para colocar no posto, no caso municipal, mais importante, alguém que vai cuidar de fato dos interesses da comunidade. Então eu gostaria de dizer que o meu ingresso na política ele se deu, e naquela época as dificuldades eram outras. O interior não tinha ainda, a energia elétrica era muito precária, essa questão de transporte para as pessoas que queriam estudar era muito precária, quase inexistente. As famílias eram muito numerosas, então não existia a possibilidade de acomodação de uma família inteira no parcelamento daquela pequena propriedade que existia. Então, os problemas que me levaram
ao ingresso na política, hoje praticamente desapareceram. O que continua ainda, muito evidente, é a questão de trabalho, de emprego, né, que as pessoas precisam muito. E a população do interior também era muito desassistida em relação à saúde. As pessoas não tinham esse acesso à saúde. As pessoas do interior vinham para a cidade, era praticamente 100% no particular. E como girava muito pouco dinheiro naquela época no interior, as pessoas, quando tinham um problema de saúde, eles acabavam vendendo, às vezes, a terra, ou vendendo uma junta de bois, ou vendendo uma vaca de leite, para poder bancar aquele problema de saúde. Então foram coisas assim, eram coisas que aconteciam que me inquietavam muito. Eu achava que aquilo estava muito errado. Eu digo, como podem as pessoas estar totalmente desassistidas? Às vezes tinham pessoas do interior que queriam frequentar, por exemplo, uma escola naquela época de ensino médio, ensino fundamental, porque na nossa comunidade eram ofertados só as séries iniciais. Já não tinham essa possibilidade, tinham muita barreira. E muita gente fazia a opção de trabalhar, por exemplo, nas grandes cidades. Muitos na região do Vale dos Sinos, na questão dos empregos proporcionados pelo sapato, pela indústria sapateira, e muitos nos restaurantes de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Alguns Minas Gerais. E eu achava aquilo muito humilhante, eu até diria, né? Porque as pessoas, elas evidentemente que quando você faz por opção, se você quer ir morar por opção na Inglaterra, se você quer ir morar por opção no Rio de Janeiro, São Paulo, porque um desafio teu pessoal, é uma questão. Mas você ter que abandonar a tua região por falta de alternativa, era uma questão que eu não achava correto. Eu achava que as oportunidades tinham que existir aqui próximos. Tanto é verdade que eu nunca quis sair aqui de Sarandi, próximo de Sarandi, porque sempre quis ficar perto da minha mãe, perto do meu pai, perto da minha família.